Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês. Esse é um vídeo que eu vou dedicar ele ao pessoal de Moçambique, na África, tá? Antes de começar o vídeo, eu quero, antes de tudo, tá? Talvez se eu estiver falando besteira, eu estou baseando em cima de pesquisas do que a gente encontra na internet e também sobre o comentário de um rapaz, tá? Então eu peço desculpas aos professores, ao pessoal de Moçambique, se eu estiver falando besteira. Eu só encontrei alguns conteúdos e vou responder ele, né? E vou bater um papo com o Célio. Deixa eu ver o nome dele aqui. O rapaz chama Célio, tá? Depois eu vejo aí e coloco o nome dele no vídeo, na edição do vídeo, tá ok? Esse rapaz, ele entrou num dos vídeos lá onde eu falo de modelagem lá, e ele me faz o seguinte, ele me fez a seguinte pergunta aqui. Eu sou meio ceguinho, mas vou dar uma lida aqui. Como fazer moldes de tamanhos diferentes? Please. Eu sou de Moçambique e acredite, cá nós não usamos moldes, até porque não temos muitos recursos. Tirei um curso e não terminei ainda de costura, e lá marca direto no tecido e se corta errado já era, né? Aí eu expliquei para ele, né, que a modelagem a gente parte de alguns padrões, e aí no final, deixa eu ver aqui o que ele me diz aqui, tá? Eu falei com ele para conversar com o professor dele, que estava lá dando aula para ele, né? Aí pedisse ele para explicar sobre modelagem para ele. Então ele me faz o seguinte comentário aqui, deixa eu ver aqui onde é que tá, deixa eu ver. Não, eu vou resumir que ficar lendo aqui. Ele me falou que o professor deles falou que lá não tem, eles não usam modelagem, tá? E que eles cortam em cima do tecido, né? E que ele via os canais, que ele via o canal aqui, que via que eu não vendia moldes e tal, e pedia que eu ensinasse um pouco de modelagem e tal. Então eu vou me dirigir ao Célio. Não sei se é uma situação de Moçambique, a pesquisa que eu fiz de Moçambique, eu sempre anoto tudo, gente. Se é uma pergunta relevante, eu anoto, penso para depois responder a vocês, e quando eu tenho oportunidade eu respondo. E o que acontece? Pelo que eu sei, Moçambique viveu um período de guerra, tá? O governo brasileiro tem lá investido muito em muitas empresas lá, inclusive a Araucária, que tem no Paraná, eles estão levando para lá, né, que é aquele pinhão para a população. Tem igrejas daqui que estão lá ensinando artesanatos, isso e aquilo. E eu vi que a população de Moçambique, ela vive muito na costa, né, por causa que Moçambique viveu uma guerra muito difícil, tá? Então eu não estou aqui dando uma aula de história, estou explicando apenas o porquê, e estou explicando não aos ouvintes do canal, é o que eu entendi do país, tá? Embora seja um país muito bonito, é um lugar muito bonito, sofre muito com algumas dificuldades. E eu sei que a população agora está retomando, né, o controle do país, então está havendo muitos investimentos e estão retomando, inclusive em madeira e em algumas coisas. E eu vi um pouquinho, né, sobre a confecção de Moçambique e o tipo de roupa que se usa lá, para poder responder o Célio. Se eu cometer algum erro ao pessoal de Moçambique, eu peço desculpa. Eu sou uma pessoa simples, tá? E não conheço muito fora do meu... Aliás, não conheço muito fora do meu país, conheço pouca coisa. E sei que Moçambique fala a nossa língua. Então, Célio, eu vou começar a te dar uma luz aqui para que você tenha fontes para você buscar a entender isso, tá? Pelo que você me falou, vocês trabalham com confecção. Aqui no Brasil a gente tem muito isso também, que é a confecção sob medida. Faz a peça sobre a medida da pessoa e a gente faz. Aqui no Brasil é chamado de ateliê ou roupas sobre medidas. A gente trabalha também dessa forma. Mas eu, Célio, e a maioria do pessoal que trabalha com modelagem, trabalha com roupas para venda. Então a gente tem alguns padrões, e no mundo tem alguns padrões onde se trabalha com modelagem. Hoje, a modelagem dessa forma que você está vendo aqui, que é a modelagem em papel,
ela está sendo extinta, tá? Até mesmo no Brasil. A modelagem hoje, tem muito, hoje aqui no Brasil, as grandes empresas têm investido muito em sistema CAD, que é por computador, tá? Mas é um sistema muito caro. E os pequenos produtores, como eu e muitos do que acompanham o canal, ainda trabalham tradicionalmente e ainda se formam no Brasil grandes modelistas. Se você estiver buscando sobre esse assunto, assista os canais brasileiros, porque tem muita gente boa aí fazendo modelagem, disponibilizando modelagem, mostrando como se faz. Tem muito sobre o assunto nos canais brasileiros, tá? Eu trabalho com modelagem para venda, Célio. Então, o que ocorre nessa questão de modelagem para venda? A gente trabalha com algumas modelagens, com algumas medidas. Eu, por exemplo, trabalho numa linha entre feminino, eu trabalho somente com feminino, tá? Embora você conheça as outras modelagens, mas o meu mercado, eu trabalho só com femininos. Isso no Brasil é muito comum. Então isso é uma coisa que vocês de Moçambique, se não tem esse tipo de coisa, é muito legal, porque no Brasil se cria empresas que trabalham diferente, então cada um trabalha com um tipo de modelagem. Eu vou te mostrar aqui na minha mesa, você está vendo um tecido camuflado. Eu trabalho com a modelagem hoje, a maior parte do meu trabalho é uma modelagem de malha, tá? E na modelagem de malha, nós temos dois tipos de modelagem, que é a modelagem de tecido plano, que eu acho que é o mais forte em seu país, tá? E por quê? Por causa que olhando muitos vídeos do seu país antes de te responder, eu percebi, né, os tecidos usados, a maioria das roupas que vocês usam, e eu percebi que a grande maioria é tecido plano. Se eu estiver falando besteira, me desculpa, mas eu acho que a linha de malha, eu não sei se é mais difícil para vocês aí. Então eu acho que você deve buscar mais a modelagem de tecido plano. Ela é um pouquinho mais complexa, porém ela é bem mais, na minha opinião, tá? Ela é bem mais padrão. A gente tem padrões de medidas e você pode buscar esses padrões de medidas em vários vídeos na internet, tá? Onde se mede todo o corpo e é feito, né, a modelagem. Então quando você pega uma calça aí, tá escrito dentro dela 46, 48 e daí por diante. Isso é uma modelagem de tecido plano, tá? Ou seja, da grande maioria dos tecidos que vocês usam aí. Agora na modelagem de malha, sério, por exemplo, eu vou mostrar aqui o que foi feito. Essa é uma modelagem que foi feita e eu graduei ela, tá? Para o meu público. São peças que eu vendo. O que é bom de ter a modelagem, no caso, Célio, se você estiver costurando para vender, é que é uma coisa que você falou no vídeo. Você tem um maior aproveitamento do tecido, tá? Como você disse, se você comprar o tecido, vamos supor que você compra um pedaço de tecido que ele esteja dessa régua aqui até aqui, tá? Modelando para uma pessoa, o tecido que você comprou, o restante provavelmente não vai dar outra peça e você vai jogar grande quantidade do tecido fora, tá? Eu vou fazer aqui, essa modelagem eu fiz ela hoje, que é uma modelagem para malha, tá? É diferente da modelagem de tecido plano. Por quê? Porque a malha ela cede, tá? E o tecido plano ele não cede, tá? Então na modelagem de malha eu peguei aqui alguns tamanhos que eu vendo mais, tá? Então eu peguei o PP, ou seja, não sei se funciona para vocês aí. O PP para nós é um P menor do que o P, ou seja, ele serve para uma pessoa uma mulher bem magrinha, bem pequena, tá? Aí depois eu fiz uma modelagem que é uma M, isso para te dar uma lógica, tá? Depois a gente vai trocar ideia e eu vou falando mais com você sobre isso pelo WhatsApp, tá? Então aí depois eu fiz uma modelagem que é a AP, né? Eu fiz a PP, AP, aí depois eu fiz a M e depois eu fiz a G. Eu poderia fazer maiores, mas eu não vendo tamanhos maiores, mas eu poderia fazer G, GG e XGG, que é para uma pessoa bem grande. Mas o meu público que vai comprar esse tecido aqui, ele provavelmente vai comprar, eu vou vender só até a G, tá? Então isso é uma modelagem
Isso é só uma troca de ideia, tá, gente? Só para explicar para eles lá. Aí essa aqui é uma modelagem que eu vou ter um aproveitamento dela. Sério, essa modelagem que está aqui, eu fiz porque ela é padrão minha. Isso aqui no Brasil a gente chama de fitness, tá? Que é aquelas legs, não sei se chama leg no seu país, mas aquelas roupas de fazer ginástica, né? Que esticam muito. Então essa é uma leg. E o que acontece? Como você pode ver, elas têm tamanhos diferentes, tá? E esses tamanhos a gente chama de graduação. Então a gente faz o P e vai para um tamanho maior, a gente coloca o M, para um outro tamanho. Isso na modelagem de malha. A gente coloca o G e GG, né? E daí por diante, até o tamanho que você quer, tá? Então o que acontece? Isso é só para você entender a questão, porque pelo que você me falou e pelo que eu pesquisei, realmente não consegui achar muito da moda em Moçambique. Embora eu tenha que dizer o seguinte, a moda africana em questão de tecidos planos é muito diferenciada da modelagem no Brasil. Você vai estar vendo as partes desse vídeo, eu vou colocar bem grande aí no cantinho do vídeo, você vai estar vendo uma parte em que eu vou cortar esse tamanho, tá? E você vai ver também o princípio aqui. Esse tecido que está sobre a minha mesa, depois eu posso multiplicar essa quantidade de corte, né? Porque aí eu vou vender. Então é o seguinte, outra coisa que eu quero dizer para você é que a modelagem em si, ela vai muito do povo, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você pegar e existem a modelagem, por exemplo, nós brasileiros temos uma dificuldade em comprar os tamanhos asiáticos, elas mudam as medidas, né? E as peças asiáticas, para muitos dos brasileiros, às vezes as pessoas compram e chega aqui a peça é menor. Às vezes ele compra uma peça que é um tamanho, chega no Brasil e é menor, porque a estatura é um pouquinho menor. Vocês africanos, eu não sei a coisa, mas acredito que sejam altos, tá? Então a modelagem europeia, eu acho que o padrão de modelagem europeia se encaixa bem em vocês. E também o padrão brasileiro também encaixaria bem em vocês. Ô Célio, eu não tenho como explicar a modelagem o tempo todo, ou ensinar a modelagem, mas tem muita gente no Brasil que faz. A ideia que eu dou para você é que quando você fizer uma peça, você passa ela em papel, que você, antes de costurá-la, faça ela em papel, é uma dica, tá? Para improvisar, para você ir começando a entender isso. Você passa ela em papel, a partir do papel, né, você corte, né, você modelou lá na pessoa, isso é só para você entender. E daí você pegou as medidas certinhas, você pega uma pessoa como modelo e daí você vai graduando posteriormente. Depois eu explico melhor, isso é só para explicar para você como funciona. Na prática, Célio, eu vou te mostrar a parte em que eu graduei, porque eu fiz a P, e você vai ver um pouco da parte que eu graduei até a G, tá? Eu fiz primeiro a PP e graduei até a GG. Você vai ver isso em vídeo aí, pelo menos uma parte, eu não sei se vai pegar tudo, que isso ficaria muito longo, tá? E você vai ver uma coisa, sério, que é o seguinte, ó, eu fiz toda essa modelagem agora. E o que eu vou fazer? Agora eu vou cortá-la, tá? E vou costurar ela. Depois dela costurada, eu vou te mostrar o processo final, tá? Esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu acredito que vai servir para você, pelo menos entender. E modelagem, sério, medidas existem no mundo, dá para vocês pesquisarem muito, você tem acesso à internet, dá para pesquisar muito. O pessoal de Moçambique, se realmente não tem esse tipo de conteúdo, dá para pesquisar, tá, gente? Fazer as roupas de vocês é para públicos assim que eu me volto. Agora, se já tem escolas que ensinam esse tipo de conteúdo, me perdoem se eu falei besteira, tá ok? Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso por causa de um rapaz que me perguntou e disse que é muito difícil para eles lá. Sério, na modelagem de malha, depois eu vou te perguntar no WhatsApp se vocês têm acesso a malhas, tá? Porque senão eu tenho que te passar alguma coisa ou te dar alguma modelagem que seja em tecido plano, tá? Nesse caso eu só vou te mostrar a questão aqui do corte, como é que a gente tira, você vai ver a parte de aproveitamento, o porquê que é interessante trabalhar com
com a malha, tá? Eu vou ter até riscar de caneta para que você possa ver aí. Eu vou cortar esse vídeo aqui, tá? Já quero pedir desculpa ao pessoal de Moçambique se eu falei alguma besteira sobre o país. Não conheço o país, conheço a cultura. Sei que Moçambique passou por um período muito difícil e que está retomando. Eu espero que de alguma forma isso sirva pelo menos com um carinho de nós brasileiros explicando. Sério, vou te passar o WhatsApp, tá? Eu não vou ver o que você tem aí de modelagem e vou ver o que eu posso fazer para poder te ajudar nesse sentido. Peço desculpa ao seu mestre, tá? Aqui no Brasil também trabalhamos igual ele e a gente chama isso de modelagem sob medida, tá? É quando a gente compra o tecido e faz sobre a roupa do cliente. Mas nesse caso é uma reprodução de os tamanhos pré-definidos. Nesse caso em si, uma roupa para academia e em malha, tá? Então o tecido que eu estou usando aqui, não sei se tem aí no seu país, é suplex. E existem vários tipos de malha. A gente modela de acordo com o tecido que a gente está usando. Tá ok? Espero ter te passado um pouquinho de informação. Eu sei que é muito pouco, mas eu espero poder depois te passar mais algumas dicas aí pro WhatsApp, tá? Aí depois que eu trocar uma ideia contigo. Muito obrigado, meu amigo, por assistir. Me desculpe ao pessoal de Moçambique aí. Um abraço, tchau.